Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? O professor Sargento Santos está aqui para gravar a última aula para vocês antes da avaliação. Espero realmente que você se dedique muito nessa avaliação para tirar uma nota boa e que você consiga arrumar um tempinho aí para rever depois essas aulas, para você melhorar ainda mais a sua média quando for fazer a P3. Então, o assunto da P3, você sabe, né, aquilo que caiu na P1 e aquilo que caiu na P2 e aquilo que foi feito no trabalho. Então, todo esse conteúdo está gravado aí no Classroom. A partir de agora, o professor não vai mais colocar, a partir da próxima aula, o professor não vai colocar mais nada no Classroom. O professor vai pegar um afastamento e eu não vou mais atuar dentro do Colégio Militar durante um certo período aí. Então, as aulas vão ser postadas apenas lá no YouTube, lá no canal do YouTube. Então, cada um tem a sua playlist lá. Tem a playlist do sexto ano, do sétimo, do oitavo ano. Então, as aulas que eu continuar gravando durante esse período vão ser publicadas apenas lá no canal do YouTube para não dar nenhum problema aí para o colégio. Tendo em vista de eu estar trabalhando durante o período de afastamento. Então, gente, se dedique bastante aos estudos. O assunto da P3 é muito fácil. O assunto de hoje mesmo ele poderia estar sendo cobrado lá no quinto ano, de tão fácil que é. Então eu espero que você se dedique, estude a tabuada, né? É importante sempre saber a tabuada para resolver os cálculos matemáticos. E só entregue a sua prova quando você tiver certeza que já fez. E a orientação que eu faço para vocês é o seguinte: começou a prova, começa e termina. Não fique pensando assim, essa questão aqui eu vou procurar depois eu respondo, eu vou fazer a disciplina de geografia ou outra. Você vai se embaralhar. Já deu problema aí na P1, teve gente que achou que tinha enviado a prova e não enviou, deu problema, ficou com 0 na prova por causa de problemas fáceis aí. Tá com dúvida? Manda aquilo que tu tem certeza mesmo, mas não deixa de mandar, senão tu vai tirar 0 aí na prova, tá ok, gente? Então vamos para a nossa aula de hoje? Na sala de hoje a gente vai ver no livro 2, módulo 5, e o assunto é o capítulo 16, razão. Rapidamente a gente já vai direto aos exercícios. Então, como o professor já havia comentado, vamos revisar o conteúdo do capítulo 16, que o assunto é razão. Tenha em mente, tá, que razão não tem nada a ver com o conceito, né, da pessoa ter razão ou não ter razão, ou está enganada, está certa, está errada. Razão dentro da matemática tem a ver com divisão. Então, nada mais é do que um outro nome que a gente dá para falar divisão. Da mesma forma que a gente fala que multiplicação é o mesmo que produto, divisão é o mesmo que razão. Então, a gente vai realmente realizar divisões. E nessas divisões, tem algumas que já são padronizações, cálculo de velocidade, por exemplo. A gente só consegue ter uma certa velocidade se eu tiver um movimento. Se eu não me movimentar, minha velocidade é 0. Então a velocidade é o espaço que eu percorro dividido pelo tempo. Então por isso que a velocidade é metros por segundo. Quanto que eu andei em determinado tempo. Então isso é uma razão. Por exemplo, se um pedreiro está fazendo uma calçada, e aí ele faz 2 metros de calçada a cada 1 hora, então qual é a razão de trabalho dele? A razão dele é de 2 metros por hora. Então, toda vez que eu tiver uma relação dessa forma, uma grandeza dividido para outra, na verdade eu estou trabalhando com razões. Então, o estudo da razão, um dos estudos mais importantes que você está vendo agora no sexto ano é em geografia. Em geografia você tem muito o trabalho de estatísticas lá, né? Então você identifica que uma região é mais populosa do que a outra, um estado do Brasil tem mais população do que o outro, mas só que você consegue identificar que também olhando o mapa que alguns estados são maiores do que o outro. Então a gente consegue ver um estado, por exemplo, que nem Rio de Janeiro, que é um estado muito pequenininho, mas tem uma população muito grande. Em compensação, a gente tem um estado do Amazonas, que é um estado gigante do nosso país, e ele tem uma população muito pequena. Então, isso é um cálculo que a gente faz em geografia, a densidade populacional. Então, é sempre um número de pessoas daquela região dividido pela área daquela região. Tá ok, gente? Vamos para os exercícios, então?
Então tá aí o exercício número 1. Lembrando que provavelmente você já realizou esses exercícios aí, tá? Caso você não tenha realizado, esses exercícios estão no livro nosso aí do sétimo ano. E a ideia aqui é realmente revisar a forma de resolver esses cálculos aí. Então, no exercício número 1. Em uma escola de idiomas, há 23 meninas e 8 meninos matriculados na turma de alemão. Então, o idioma lá, alemão, tem essa quantidade de meninas fazendo e essa quantidade de meninos. Vamos ver o outro idioma? Na turma de inglês, encontramos 28 meninas e 9 meninos. Qual é a razão entre a quantidade de meninos e a de meninas nessa escola? Então, a gente poderia ter nesse trabalho aí, nesse exercício, a razão de meninos e meninas que fazem um curso de inglês, a razão de meninos e meninas que fazem um curso de alemão e a pergunta que foi feita, né? A razão de meninos e meninas que fazem ou que estudam nessa escola. Tá? Então, para saber essa razão de meninos e meninas, primeiro tem que somar todas as meninas que existem na escola. E aí, então, somar todas as que existem de meninos e aí montar a equaçãozinha e buscar a razão. Então vamos lá. Total de meninos é a soma dos meninos do curso de alemão com o curso de inglês. Total de meninos. Total de meninas é a quantidade de meninas que faz o curso de alemão somado com a quantidade de meninas que faz o curso de inglês. E ele quer saber a relação, a razão entre meninos e meninas. Então eu já tenho aqui, 17 sobre 51 é a razão entre meninos e meninas. Só que eu consigo simplificar isso, né? Então a razão está montada aí, é a divisão entre o número de meninos, porque aí ele pergunta, a relação da quantidade de meninos. Então é menino primeiro, a razão entre menino e menina. Se a pergunta fosse a razão entre menina e menino, eu inverteria. Então a razão é 17 sobre 51, mas eu consigo simplificar. Ambos são divisíveis por 17, né? Então a razão da questão número 1 é 1/3. Tranquilo, gente? Ele só pediu a razão. Então montar a razão é isso daí mesmo. Lembrando que você sempre vai colocar a resposta completa, né? Aqui a gente só vai se preocupar com o cálculo, mas no caderno aí que você está resolvendo, você vai colocar a resposta completa conforme a pergunta. Número 2. Sabendo que das 20 questões de uma avaliação, o João acertou 14. Você consegue identificar aqui que ele acertou 14 de 20? Então aqui eu já tenho a relação. Aliás, perdão, eu já tenho a razão. Que a razão é de 14 acertos no total de 20 questões. Vamos continuar? Qual a razão entre o número de acertos e o total das questões da avaliação? Poxa, a gente acabou de falar que a razão é 14 para 20. Então vamos montar essa equação? Número de questões certas, 14. Número total de questões, 20. Então a razão o que é? 14 dividido por 20. Monta a razão. 14 dividido por 20. Perceba, os dois são pares, então eu já sei que dá para simplificar pelo menos por 2. Né? Então, ficou 7 décimos. O que isso significa? Isso significa que de 7 questões ele acertou 10, que é a mesma coisa que de 10 questões ele acertou 7, que é a mesma coisa que de 20 ele acertou 14. Mas isso não me dá uma certeza matemática se ele foi bem ou se ele foi mal. Então, para eu saber se ele for bem ou ele for mal, eu realmente divido esse valor e aí eu vou ter 0,7. E 0,7 eu monto a equaçãozinha e consigo identificar que 0,7 é quase 1. Se eu tivesse 1, eu teria acertado todas. Seria o que? 20 dividido por 20, teria acertado todas as questões. Então ele não acertou todas, ele acertou um percentual de 0,7. E se eu estou falando percentual, então eu vou multiplicar esse 0,7 por 100. E aí eu vou ter 70% de acertos. Então, se ele acertou 14 questões de 20, ele teve um percentual de acerto de 70%. Número 3. No Campeonato Mundial de Futebol realizado no Brasil em 2014, ou seja, a Copa da FIFA, né, feita no Brasil, 3 em cada 5 ingressos foram vendidos
ou comprados, né, foram adquiridos por brasileiros. Então aqui eu vou ter 4 situações, A, B, C e D, e eu vou identificar cada uma delas referente a esse corpo de texto aqui, ó. Determine a razão entre o número de ingressos adquiridos por brasileiros e o total de ingressos. Olha só, já está no texto, né? Já está no texto, ó. 3 em cada 5 foram adquiridos por brasileiros. E não é justamente isso que ele está perguntando, ó. Determine a razão entre o número de ingressos adquiridos. Então, eu sei que eu vou montar a equação da seguinte maneira. Ingressos vendidos, total de ingressos. A razão. A razão é só a quantidade de ingressos que os brasileiros compraram em relação ao seu total. Nenhuma dúvida até aqui, né? O próprio texto já me dava essa informação. Já vamos fazer a letra B, continuar daqui mesmo? Vamos ver o que pede a letra B. Letra B. Qual a porcentagem de ingressos adquiridos por brasileiros? Eu sei que a razão é 3 para 5. E o percentual de ingressos? Então eu faço essa divisão, 3 dividido por 5, vai dar o número decimal, e esse número decimal eu vou multiplicar por 100. Então a razão, já tinha pego na questão A, é de 3 para 5. Vou achar esse valor decimal, 0,6. 0,6 vezes 100 é igual a 60%. Esse é o percentual de ingressos adquiridos por brasileiros. Olha só, se eu estou dando essa resposta aqui, ó, que 60% foi comprado por brasileiro, os outros 40% foi comprado por quem? Por pessoas estrangeiras. Então, com a soma dos dois tem que ser o total, né? Vamos continuar? Letra C. Determine a razão entre o número de ingressos adquiridos por estrangeiros e o total. Agora, não é só a razão, é em cima de um total de ingressos. Então agora eu tenho que ir lá no corpo do texto e buscar qual foi o total de ingressos vendidos. Então tá aí. Ingressos vendidos a estrangeiros. Do total de 5, 3 era brasileiro. Logo, era uma relação de 2 para 5 que eram de estrangeiros. Total, 5. Né? Numa relação de 5 é o total. 3 eram para brasileiros, então é 5 menos 3, o resultado é aquilo que foi vendido para estrangeiro. Número total de ingressos. Ok, a razão agora é de 2 para 5. 2 para 5 foram vendidos para os estrangeiros. E o valor é decimal, é 0,4. Ok, então 0,4 concorda que vai dar 40% dos ingressos? Então, ó, determine a razão entre o número de ingressos adquiridos por estrangeiros, é 2, e o total de ingressos. Então, aqui eu tenho que 40% dos ingressos foram vendidos aos estrangeiros, que é a diferença entre os 60 dos brasileiros, né? Do total 100, 60 brasileiros, logo o restante é estrangeiros. Letra D. Mantida a proporção entre o número de brasileiros e os estrangeiros, de uma partida foram vendidas 45 mil ingressos. Então agora, isso aqui não é o total de ingressos que foi vendido na Copa, tá? Foi só em uma partida. Em uma partida foram vendidos 45 mil ingressos. Então, se eu sei que a relação de ingressos de brasileiros para o total é 3 para 5, e a relação de ingressos de estrangeiros do total é 2 para 5, vamos buscar qual é a pergunta. A pergunta é quantos desses foram vendidos a brasileiros. Então eu sei que 45 mil é o total de ingressos, é o mesmo que 100%. Vamos montar a equação para entender melhor isso daí. Total de ingressos vendidos a brasileiros, eu não sei, é isso que eu vou buscar. Se eu vou buscar é o x da questão, é x. Número total de ingressos, isso o texto me dá. 45 mil ingressos, então vamos colocar aqui. Agora a gente vai montar uma relação. X sobre 45 mil é a mesma coisa que 3 para 5. Olha só, eu posso dizer que 45 mil é a mesma coisa que 100%, ou então que é a quinta parte, né, de um todo. Né? Se o meu todo vale 5, então esse todo é a quinta parte. X é 3 partes desse quinto. Então, agora a gente já montou a equaçãozinha aqui, ó, basta a gente resolver essa equação, né? O que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então tá aí, ó, 5x, ó, multiplica cruzado, é igual
a 45 vezes 3x. Agora ficou facinho, né? Segura o x de um lado e leva o resultado, o valor que está multiplicando aqui, ó, sendo dividido, depois de achar o valor dessa multiplicação aqui, né? Então tá aí, 5x é igual a 135 mil ingressos. Eu não quero saber quanto que é 5x, eu quero saber quanto que é x. Então eu vou continuar esse cálculo aí. Então x é igual a 135 mil dividido por 5. Tá aí, ó. Então qual é o valor de x? X é igual a 27 mil. Então 27 mil mantendo a relação de 3 para 5 de ingressos vendidos a brasileiros, eu tenho 27 mil ingressos vendidos a brasileiros nessa partida aí. Questão número 4, uma questão bem fácil, tá? Mas eu resolvi trazê-la para cá para fixar bem o conteúdo de densidade, que muito provavelmente vai ser uma questão que vai cair na prova de vocês. Então, densidade é a quantidade de pessoas dividido pela área. Então, a densidade de Joinville, a densidade de Santa Catarina, a densidade do Brasil, a densidade da América do Sul é sempre a quantidade de pessoas que moram nessa região dividido por essa região em quilômetro quadrado. Então vamos lá. O Brasil tem essa população aqui, ó, isso no censo publicado em 2018, tá? Uma perspectiva, porque não teve censo em 2018, mas uma perspectiva de população do Brasil. Então eu faço simplesmente o quê? A divisão desse número aqui, ó, que é a população, pela sua área. E a Então aí, para não ter problema quando você se identificar com um número muito grande assim, ó, não esqueça, né? Cada três algarismos a gente tem um ponto aqui, ó. Então 649, então 0 mil, 50 mil, 450 mil, 649. Ok, agora eu já vou para mais um ponto, o ponto do milhões. Então eu tenho 4 milhões, 0,4 milhões, 204 milhões, 450 mil, 649, a população estimada do Brasil em 2018. Ok, isso dividido por uma área total de 766, 5 mil, 15 mil, 515 mil, 8 milhões, 515 mil, 767. Fez essa divisão, a gente vai achar aqui valor numérico. A gente vai achar uma densidade demográfica, ó, habitante por quilômetro. Habitante por quilômetro. Número de habitantes por quilômetro, de 24,01. Fazendo o mesmo com a Colômbia, o autor sugere para que você faça com calculadora, né? Mas a verdade, o ideal é a gente já fazer com grafite aí, né? Para não ficar nenhuma dúvida. Principalmente que a gente vai buscar encontrar aí, ó, números decimais, isso é importante para fixar bem o conteúdo, né? Desse assunto que a gente viu bem profundamente agora no 7º ano. Então, a da Colômbia é uma densidade bem maior, né? Quase o dobro. Da Argentina já cai bastante. Da Venezuela volta a aumentar. E do Peru, ela praticamente a mesma do Brasil, aí só muda na casa dos decimais, né? O item B era só relacionar qual que é a maior e a menor densidade, então isso aí é muito simplório para a gente perder tempo aqui nessa revisão, né? O importante é que você não esqueça na hora da prova que densidade demográfica provavelmente vai cair uma questão dessa. Nada mais é do que uma população dividida pela área onde ela mora. Aí, para fixar mais ainda esse conceito, o professor trouxe a questão número 5 para a gente, que é encontrar a densidade demográfica do Distrito Federal. Então, o Distrito Federal tem essa população aqui, ó. Então, vamos lá, 216, 977 mil, 2 milhões, 977 mil, 216 habitantes, por uma área de 5.780 km². Então, vamos montar a equaçãozinha, que é a total de habitantes dividido pela sua área. Então, pega o valor de habitantes, tira do texto ele, monta aí, né, num cantinho, no que você está usando como rascunho na prova. Pega a área do Distrito Federal, que está no texto, extrai ela do problema, e a gente sabe que a razão é isso por isso aqui, ou seja, quantidade de habitantes
pela área onde esses habitantes residem. Então, densidade demográfica, está aí, ó. Fixe bem nessa razão aí para não ter problema. Isso aqui vai cair a vida inteira escolar de vocês, tá? Depois tem, como o professor falou, né, velocidade e assim por diante, que também são razões. E aqui vamos responder o que a pergunta nos pedia. Então, densidade demográfica é a população dividido pela área, e aí a gente tem uma densidade demográfica de 515,1 habitantes por quilômetro quadrado. Então a gente vai já fixar também o conteúdo, que é muito importante da gente colocar a unidade, né? Qual é a grandeza. A grandeza desse cálculo aqui é habitante por quilômetro quadrado. Tranquilo, gente? Facinho, né? Então, sétimo ano, o professor quer dizer que foi um prazer trabalhar com vocês até aqui, e que o professor vai estar à disposição de vocês durante esse período também, só que não titularmente, tá ok? Mas eu acredito que no segundo trimestre você tem uma possibilidade gigante aí de melhorar sua média em matemática, sair do reforço, né? E quem sabe buscar uma média 10. Se você buscar uma média 10, vai faltar muito pouco no terceiro trimestre para você passar. Então, pense bem nessa possibilidade já de matar logo no início, aí, já na metade do ano, né, a necessidade de ter que buscar muitos pontos em matemática. Então, desejo vocês muito sucesso na prova, estudem bastante, não esqueçam, começou a prova, termina, não fica fazendo as questões mais fáceis de cada prova, que vai dar problema. Teve aluno aí que ficou sem mandar 4, 5 provas aí, foi com 0. Vocês viram que a gente pegou na mãozinha no primeiro trimestre, ligou, pediu, prorrogou prazo, ligou para pai e mãe avisando que o filho não fez prova. Agora, gente, vocês já sabem como é que funciona. Não tem mais o que a gente fazer. Se o aluno não fez a avaliação, é porque quer reprovar mesmo. É porque perdeu o interesse pelos estudos, quer fazer o sétimo ano, o ano que vem de volta, porque não tem mais o que a gente entender o motivo que o aluno não esteja fazendo a avaliação aí. Então, um abraço do professor, um ótimo feriadão para vocês e sucesso nas provas. Até a próxima!